Fala pessoal, beleza? Galera, vamos começar aqui uma aula, tá? Dando sequência ao que nós estudamos anteriormente, foi a área da obtenção ali do ferro-gusa, né? Beneficiamento do minério até a obtenção do ferro-gusa, que isso aqui é o material, que é a matéria-prima para a gente trabalhar, para a gente produzir os aços e os ferros fundidos, ok? Na aula de hoje, então, nós vamos falar da obtenção de como o ferro-gusa, né? A gente pega o ferro-gusa e transforma em aços e ferros fundidos e a classificação, ok? A classificação dos aços nós já trabalhamos anteriormente, tá? Então vou fazer só uma revisão. Então vamos lá. Introdução, pessoal. O que eu quero trabalhar nessa introdução? Vou mostrar para vocês o seguinte, que os aços e os ferros fundidos fazem parte, né, dos metais ferrosos. Lembram lá que a gente tinha os metais e eles são divididos em ligas ferrosas e não ferrosas. Tá? As ligas ferrosas são aquelas onde o principal constituinte, tá, é o ferro. São produzidos em maior quantidade porque é um material mais abundante, ok? E o seu amplo uso é resultado de três fatores: a abundância, tá? A abundância do minério, temos ele em grandes volumes, e uma produção relativamente econômica. Você consegue produzir um grande volume de material, tá? É um custo mais baixo do que de determinadas ligas não ferrosas, ok? E a versatilidade, né? As várias condições de uso que você pode empregar esse material. A desvantagem que a gente tem é a corrosão. Tá? Eles oxidam, ok? Então tem que ter um certo cuidado nesse quesito. Aqui é o seguinte, pessoal. Revisãozinha aqui de qual que era a diferença dos aços e dos ferros fundidos. A principal diferença é que os aços têm um teor de carbono até 2,11%. E os ferros fundidos têm entre 2,11% a 6,67% de carbono, teor de carbono, ok? Na literatura, nos livros, vocês podem ouvir falar também a respeito de que os ácidos carbonos, tá bom, são ligas binárias. O que isso quer dizer? Dois elementos predominantes. Ácidos, ligas binárias, então ligas ferro e carbono predominantes. Vocês podem ouvir também aí na literatura, nos livros, tá? Ferro fundido como liga tenária ou ternária. Tá? Por quê? Porque os componentes predominantes são, os elementos predominantes são ferro, carbono e silício, ok? Mas o nosso foco aqui depois disso aqui, o nosso foco a gente tem que manter no teores de carbono, tá? Tá, pessoal, falando um pouco dos aços. O aço, a matéria-prima dele é o ferro-gusa, tá? Que é o produto, né, da redução do minério de ferro, que nós estudamos na aula passada. Então, o ferro-gusa ele é a base para a gente fabricar os aços, ok? Os aços, quais são as características, as propriedades que nós temos? Nós temos que a resistência aumenta conforme o teor de carbono, ou seja, à medida que o teor de carbono aumenta, a resistência mecânica aumenta, tá? E temos que a ductilidade diminui com o aumento do teor de carbono. Quanto maior, menos dúctil. Ok? Vocês lembram da classificação, né? Nós temos ele
baixo teor, médio teor e alto teor de carbono, ok? E os ácidos também suportam umas temperaturas mais elevadas. Quais são os benefícios dos ácidos? Dos ácidos são as diferentes aplicabilidades que nós temos com eles, a alta resistência e a alta durabilidade, tá? Do material. Obtenção do aço, pessoal, como que é feito? Pessoal, depois que se obtém o ferro gusa, tá? O ferro gusa, o que acontece? Além de ter um alto teor de carbono, ele tem várias impurezas. Apesar de já ter passado por um tratamento prévio, ele ainda possui algumas impurezas indesejáveis quando se fala de aço e ferro fundido. Ok? Então, o que a aciaria faz? Tá? A aciaria é onde a gente produz o aço. Nós vamos ter que pegar o ferro gusa, retirar as impurezas e diminuir o teor de carbono. Ou seja, nós vamos ter que fazer o carbono se desprender do material. Como que a gente faz isso? Esse processo de diminuir o teor de carbono é um processo de oxidação, tá? Como que ele funciona? O ferro gusa está em seu estado líquido, nós vamos injetar o oxigênio no ferro gusa, tá? E o oxigênio, ao reagir com o ferro gusa no estado líquido, tá? Ele vai se aderir ali às células de carbono, às células de enxofre e as outras moléculas, ou átomos, tá, pessoal? Moléculas não, átomos, nem células. Ele vai aderir, tá? Aos átomos de carbono, aos átomos de nitrogênio, tá? Qualquer outra impureza que tiver ali, e vai ser liberado na forma de gás, tá? Então, principalmente o carbono, ele vai reagir com o oxigênio e vai ser liberado na forma de dióxido de carbono, ok? Esse processo ele vai ser realizado, tá? O que nós chamamos aí de conversores ou redutores, tá? Temos o Bessemer, o Thomas e o LD. Nós vamos dar agora. Então, ao fim do processo, como tem desprendimento de gás, o que acontece? Esse gás ele tem que ser tratado antes de ser lançado à atmosfera. Então, os gases resultantes, tá? Eles são tratados na saída do equipamento e os demais resíduos eles são eliminados pela escória, tá? Falando um pouco sobre conversores, nós temos os conversores Bessemer, tá? Bessemer foi o primeiro engenheiro a conseguir fazer, a desenvolver esse processo, ok? Era um engenheiro inglês, então esse aqui é um processo inglês. Tá? O que acontece? O ferro gusa, ele vai ser depositado aqui na sua forma líquida, tá? Com todas as suas impurezas e tudo mais. E ele vai injetar aqui, ó, oxigênio. Então, é aquele mesmo processo que eu expliquei lá atrás. Ele vai funcionar por oxidação. O oxigênio vai vir. Aí, como ele entra na parte inferior do conversor, ele vai ser obrigado a passar pelo material, né, pelo ferro gusa líquido aqui. Okay? Então, devido ao calor, esse oxigênio ele vai reagir com os átomos, né, de carbono e as impurezas e vai desprender esse material, tá? E vai desprender esses átomos de carbono. E por consequência, então, o teor de carbono da massa vai diminuir. Ok? E no conversor Thomas, como que funciona? O conversor Thomas, pessoal, ele
é o mesmo layout praticamente, tá? É um processo americano, tá? O que muda é o material refratário, tá? Que é usado no conversor de Thomas, que é o dolomita. O que acontece? Ele é atacado, tá? Ele resiste ao ataque da escória à base de cal, tá? O que permite a gente trabalhar com alto teor de fósforo, com ferro gusa com alto teor de fósforo, só que ele é atacado pelo silício, tá? Então, e é um material, e é um átomo, tá? Que tem, de certa forma, predominância no ferro gusa, ok? Então, a desvantagem que a gente tem é que ele não vai eliminar o enxofre, não consegue eliminar o enxofre, tá? Isso aqui causa fragilização quando você vai trabalhar com tratamentos térmicos, pode causar fragilização do material, tá? E além, a segunda desvantagem é a que eu já comentei, que é que o revestimento interno do forno é atacado pelo silício, ok? E o conversor LD, que é o Linz Donabitz, tá bom? Ele também usa o princípio da injeção do oxigênio, tá? A diferença agora é que vai ser soprado sobre a superfície do material, sobre a parte superior do material, ok? Então, a injeção do oxigênio é feita por meio de uma lança metálica composta de vários tubos de aço, tá? Na zona de impacto, a temperatura vai estar entre 2.500 e 3.000 graus Celsius, tá? A vantagem desse conversor é que ele não tem a contaminação por nitrogênio, tá? A contaminação por nitrogênio é muito pequena. Então, quando a gente fala de soldabilidade, é importante a gente não ter essa contaminação de nitrogênio, porque o nitrogênio fragiliza o cordão de solda. Isso quando a gente está trabalhando com vasos de pressão, sabe? Inspeção de cordões de solda. É interessante a gente tomar esse cuidado a respeito do teor de nitrogênio que tem no material, que causa microtrincas na solda, ok? E esse processo aqui, algumas aciarias usam o seguinte: quando o processo está próximo do fim, nós temos aqui outros tubos de aço que vão injetar um gás inerte, tá? Um gás que não vai reagir com o aço, mas vai empurrar as impurezas para cima, ok? Todo esse processo, pessoal, de conversor, né, de oxidação do ferro gusa, ele demora 20 minutos, tá? Em 20 minutos eles conseguem fazer essa oxidação do ferro gusa e transformar ele em aço. Depois que ele está transformado em aço, o que acontece? Nós temos que beneficiar ele na forma sólida, né? Então a gente vai para o lingotamento. O que baseia-se no seguinte: aquele material, lembra aqui, ó, do conversor de Bessemer, ele é basculante. Então, quando passados 20 minutos, eles despejam, né, a massa, o material líquido nas panelas aqui, tá? E a gente chama de calha aqui. Esse material vai ser, como que a gente fala, depositado em uma calha que vai para um distribuidor. Okay? Esse distribuidor, ele vai conduzir o material líquido, tá, até os moldes. Então aqui já acontece uma solidificação do material até que ele cai no molde, tá? E os roletes vão puxando esse material, lingotando ele, ok?
Vamos ler aqui. Então, nesse processo, a panela de aço líquido resultante do refino vaza o metal líquido, né, para uma guia chamada de calha. Esta guia conduz o metal líquido a um distribuidor, tá, que encaminha o mesmo para a solidificação. O veio metálico é continuamente extraído pelos rolos, tá? Esse aqui é o molde do lingotamento, tem ele com lubrificação e sem lubrificação, tá, ok? Mais para frente a gente vai estudar o lingotamento, o processo de lingotamento. Então, pessoal, após resfriado é transformado em placas rústicas através do corte com maçarico, tá? Depois desse processo aqui, a gente vem para a laminação. A laminação já é um processo de conformação mecânica, tá? Onde nós vamos pegar aquele lingote que foi obtido lá no lingotamento e transformar ele em um material semi-acabado, né? Semi-elaborado. Então, pessoal, o que acontece? Após a obtenção do aço sólido, o aço deve ser submetido ao processo de laminação, que tem como objetivo transformar o lingote em produtos semi-elaborados. Podendo ser realizado a quente ou a frio, os lingotes são transformados em chapas através da diminuição da área transversal e da seção transversal. Li eu tenho aqui duas vezes. Assim, pode ser comercializado, né, como chapa, tira, bobina, barra, entre outras, ok? O que acontece também? Na laminação a gente consegue um material com uma estrutura metálica mais homogênea, ok? Aqui a gente consegue trabalhar a gente consegue entregar um material mais homogêneo, tá? Sem segregação de partículas, ok? Um material mais homogêneo, tá? Então é esse o processo de obtenção do ferro gusa até o aço, tá? É um processo de oxidação, onde você tem que tirar ali as impurezas indesejadas e diminuir o teor de carbono, tá? É basicamente isso. Resumindo a miúde. Agora, pessoal, vou fazer só aquela revisãozinha que eu falei para vocês no começo do vídeo, que é sobre a parte de classificação, tá? Vocês lembram lá que a gente estudou isso aqui? Nós temos a classificação, né? São os quatro dígitos, tá? O primeiro algoritmo vai indicar a classe, então, aço carbono, aço níquel, aço cromo-níquel, aço cromo-níquel molibdênio e aço cromo. O segundo vai indicar o elemento líquido, a porcentagem, tá? E os números finais vão indicar a média do teor de carbono. Ok? Vamos lá? Essa parte aqui então. 1055. O 1 vai indicar o que para a gente? Aço carbono. O 0 é um aço comum, sem um ligante. E 55 diz que nós temos 0,55%. Ok? No aço 2345 aqui, nós vamos ter o aço níquel, né? O 2 indica que é um aço níquel, o 3 diz que o elemento predominante é níquel a 3%, e o 45 mostra para a gente aqui, tá, a porcentagem de carbono, 0,45%. Ok, pessoal? Então, com isso aqui a gente terminou essa etapa, tá? De como nós vimos aqui, como é feita a obtenção dos aços, tá? Do ferro gusa ao aço. Nós vimos como eles são classificados, ok? Para hoje eu preparei isso aqui, estarei aí postando alguma atividade para vocês, tá? Se não tiver na aba de comunicação da plataforma, vai estar na aba de
atividades, tá? Eu estou pensando em criar lá na plataforma uma aba de atividades. Ok? Provavelmente vai ser alguma atividade de múltipla escolha, valendo algum ponto. Vocês vão lá, estudem o que eu estou passando para vocês e façam atividade que vai correr tudo bem, ok? Um forte abraço, então, muito obrigado e até a próxima videoaula aí, pessoal. Bons estudos!